TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis, o programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite, dentro da proposta da TV Candidez, que é levar informação com prestação de serviço. Você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo na terça, com a nossa reprise no sábado, a partir de 1 da tarde. No sábado não tem como você participar do programa, você vai apenas assistir. Mas toda terça-feira você pode mandar a sua pergunta, tirando a sua dúvida. A direção do Sistema MPA de Comunicação, através do nosso diretor Mairink Júnior, do nosso diretor de jornalismo Flaviano Cunha, continua mantendo toda a estrutura para que possamos levar até você uma programação ao vivo. O programa de saúde não justifica gravarmos, o interessante é que haja essa interatividade. E nesta terça-feira, sem perda de tempo, eu vou agora apresentar o meu entrevistado desta noite. Com muito prazer, pela segunda vez em 2023, eu recebo o terapeuta naturopata Ramon de Assis. Ramon, programa Amostra Grátis, muito boa noite. Prazer recebê-lo aqui mais uma vez ao vivo aqui no estúdio da TV Candidez, você que é um colaborador assíduo aqui da TV Candidez e também do nosso programa. Boa noite, Samuel do Vale, boa noite a todos que acompanham o programa Amostra Grátis pela TV Candidez. É um prazer para mim estar aqui, né, levando informações tão importantes para a sociedade, informações essas que têm crescido o número de pessoas interessadas, né? Ô Ramon, eu sempre gosto aqui de abordar, antes aqui de entrar no tema, como é que foi essa terça-feira do Ramon de Assis, a última terça-feira de janeiro, como é que foi a sua atuação dentro do seu consultório, nos seus atendimentos, principalmente online e presencial? Então, eu diria que nós fechamos com chave de ouro, porque, né, foram atendimentos dinâmicos, né, dividimos o dia entre atendimentos presenciais na parte da manhã, na parte da tarde atendimentos online, aí, essa modalidade que realmente tem crescido bastante. Então, eu diria que fechamos com chave de ouro no mês de janeiro. O Ramon, antes de entrarmos aqui no tema, o Túlio já até colocou o tema ali pra gente, obrigado aí, viu, Túlio, que é doenças hereditárias. Sim. Eu sempre gosto de pegar um pouco do efeito surpresa aqui do meu entrevistado, e eu acho que o bacana de uma entrevista, a gente aprende isso na escola de comunicação, é dessa forma. Dentro da naturopatia, dentro da sua forma de atuação, você que é um terapeuta naturopata, como é que tem sido o feedback desse cliente, desse paciente com você, nas mais diversas queixas que ele apresenta? Ele volta depois do retorno, ele fala dessa melhora. Como é que é essa satisfação do cliente e que chega principalmente a ser uma satisfação também do profissional que está ali atendendo essas pessoas? Ah, sem dúvida, é uma satisfação nossa imensa. Mas o perfil do cliente, do paciente, tem mudado e isso tem intrigado a gente, né, da área. Antigamente, o perfil do paciente era chegar no profissional de saúde, seja ele médico, né, e estar ali, ou está com um problema, apresenta o problema para o profissional orientá-lo. Mas hoje não, hoje o público que me procura, grande parte dele, claro, não todos, é um público já bastante informado. É um público que já procurou informações sobre aquele problema dele, por exemplo, ou não mesmo, né? Já sabe, por exemplo, onde agora todas as mídias estão informando isso, universidades mundo afora, onde o açafrão é uma boa proposta de tratamento, de prevenção, outra hora o uso do limão, água com limão. Então, esse paciente, né, onde é que ele vai encontrar isso? Ele não encontra isso facilmente na medicina convencional. Dificilmente um profissional da medicina alopática vai informar do uso de açafrão, do uso do limão e tudo mais. Então, ele já procura
a gente, na nossa formação, exatamente para buscar esse entendimento melhor do naturalismo, né, da naturopatia para a vida dele e da própria família. Então, é um público que já mudou, mas vem mudando cada vez mais, Samuel. Bom, eu tenho aprendido muito aqui com o Ramon, né, nas suas entrevistas aqui. Eu acho que todo mundo que assiste, e eu sempre encontro com alguns telespectadores e me fala, eu assisti tal entrevista, gostei desse ponto. E com o Ramon não tem sido diferente. Quando você fala do açafrão, eu estou quase usando açafrão pelo menos umas 3 vezes por semana. Opa. Eu gosto muito. Ah, que maravilha. O açafrão ele pode ir no macarrão, no peixe. Pode. E até dependendo num arroz já. Enfim, vale muito a pena a pessoa estar atenta a isso. Muito versátil ele. O Ramon, dentro Sim. desse nosso tema de hoje, doenças hereditárias, eu quero te fazer uma primeira pergunta. O que nós podemos chamar, do que são essas doenças hereditárias? Por que nós podemos chamar das doenças hereditárias? Então, eu percebo que é um tema muito moderno, né, muito recente, quando a gente fala assim de doença hereditária, doença genética, né? Na década de 90, né, nós tivemos um boom desses estudos tecnológicos em cima exatamente do código do DNA que foi descoberto. E a partir disso, né, assim, para poder converter isso numa linguagem mais clara, pôde descobrir essa fita do DNA que nós trazemos dos nossos ancestrais, né? Pai, mãe, avós, bisavós, trisavós e assim por diante. Então, a gente percebe que nosso organismo, ele traz predisposições, né? Herdados geneticamente. Por isso a gente fala de doenças hereditárias. Então, todos nós temos esse código do DNA que vai, no momento, né, manifestar as nossas características, mas também as predisposições às doenças. Então, seria isso, essa questão mesmo de uma doença hereditária. São aquelas doenças que a gente traz na genética. E claro, né, normalmente elas se manifestam através de doenças crônicas, chamadas de crônicas, né, que são aquelas doenças que se instalam e permanecem por longos períodos, ou mesmo são aquelas doenças que se repetem ao longo da vida. Já que você falou na questão das doenças crônicas, todas as doenças crônicas eu posso aqui afirmar e você confirmar que são doenças hereditárias? Então, praticamente, Samuel, vamos entender. Nós podemos trazer ali na nossa genética as chamadas predisposições. Então, quer dizer, às vezes eu tenho, né, o meu avô teve um problema, o meu pai teve um problema e eu também carrego na genética aquele problema. Agora, o fato de despertar qualquer doença crônica pode primeiro vir desse processo, ou eu posso também trazer outros problemas, né? Digamos que eu trabalhe com alguns produtos químicos, por exemplo, e às vezes os meus antepassados podem não ter tido aquele tipo de problema e eu desenvolver um problema crônico a partir da intoxicação de produtos químicos. Isso também é possível. Então, esta doença crônica não seria exatamente hereditária, mas, em geral, aquelas doenças que despertam meio que silenciosas, né? Meu pai tinha labirintite e eu estou tendo labirintite. Essa, sim, era uma doença hereditária que se despertou no meu organismo. Ô Ramon, dá para a gente enumerar aqui com precisão e dentro da sua visão da naturopatia quantas doenças hereditárias existem comprovadamente ou isso sai um pouco fora do eixo desse tipo de afirmação? Então, eu acho que hoje eu diria que são incontáveis doenças hereditárias, né? Então vamos entender que o detalhe, e por que é que a gente traz esse tema? É um tema instigante, ao mesmo tempo que parece ser nostálgico, porque a gente fala, é uma doença hereditária, é a sentença que todo mundo carrega. Meu pai, minha mãe teve, minha avó teve, então eu vou ter. Não é uma sentença. E a ciência descobriu isso, né? Nessa época que eu falei, na descoberta do código do DNA, pensou-se que nós traríamos ali um mapa, né, da pessoa, do DNA da pessoa, e descobriria todas as doenças que ela viria a ter durante a vida. Mas a grande e boa novidade é que, mesmo nós carregando na genética qualquer doença, para que ela se desperte naquele organismo, precisa existir um ambiente emocional favorável e um ambiente nutricional favorável. E aí é que entra a oportunidade da gente rechaçar o despertar dessas doenças hereditárias. Então, é possível hoje, com estudo, claro,
sempre com estudo, e entendendo do que o seu corpo precisa para poder fazer com que ele não desperte essas doenças e também daquilo que não é bom para ele. Que se ele fizer o uso, se você tiver contato sempre, pode acelerar o despertar desse tipo de doença. Olha só, estou recebendo aqui uma mensagem agora lá diretamente do sul do país, de Gramado, da Josi da Cloud 7, aluguel de casacos em Gramado. Ela acompanhou o programa, acompanhou nossa chamada na semana passada. O Túlio está me avisando que essa pergunta está pronta, né, Túlio? Nós vamos agora a uma pergunta direto do sul do país para o terapeuta naturopata Ramon de Assis. Vamos ver que pergunta é essa. Boa noite, Samuel do Vale e toda a equipe da TV Candidez. Aqui é Josi da Eclose de Gramado. Estamos mandando um forte abraço, nós daqui da equipe da Eclose, aí pro pessoal, para toda a equipe de vocês. Aproveitando a oportunidade, convidando a todos que possam, que queiram vir conhecer a nossa cidade de Gramado, que é encantadora, muito aconchegante. E também eu tô aqui para fazer uma pergunta com o Dr. Ramon de Assis. Dr. Ramon, de que forma a naturopatia pode ajudar no tratamento de doenças hereditárias? Um abraço aqui mais uma vez para a Josi, para a Júlia e toda a equipe aí de Gramado. Como é que o Ramon de Assis vai responder aí a Josi? Como é que a naturopatia pode ajudar no tratamento dessas doenças hereditárias, Ramon? Sim. Ô, Josi, um abraço, obrigado pela participação e pergunta. Então, eu sempre, né, claro que defendo bem aí a naturopatia e acho que as melhores ferramentas para prevenção e tratamentos de doenças hereditárias, sejam quais forem, realmente está com a naturopatia. E por qual razão? Porque nós identificamos, né, que cada organismo tem uma forma de interagir no seu meio, né? Tem pessoas, né? Isso o naturopata tem habilidades para isso, né? Para identificar, né, as pessoas mais sensíveis, né? As pessoas que de repente estão vivendo em ambientes que elas podem vir a sofrer muito com esses ambientes, né? Às vezes um trabalho muito pesado, muito tenso, e aí ela vai sofrendo e o fator emocional começa a prejudicar a saúde dessa pessoa. Então o naturopata está habilitado para orientar essa pessoa, né, na melhor forma dela lidar com situações, como eu disse, do trabalho, outra hora situações de família, para que essa pessoa não fique adoecida em função do emocional, podendo assim despertar aí doenças hereditárias. E também, em outro aspecto, a gente entende, né, de acordo com algumas disciplinas que o naturopata conhece, né, conhece bem, como a dieta do tipo metabólico ou do tipo sanguíneo, né? A gente entende que cada organismo tem a sua particularidade, a sua individualidade, por exemplo, na alimentação. Nós sabemos que existem alimentos que são bons para todo mundo, existem alimentos que são ruins para todo mundo, mas existem as particularidades, né? Por exemplo, a ingestão de carne vermelha, por exemplo, o tipo sanguíneo O, que tem um metabolismo adequado para ingerir carnes, sobretudo as carnes de origem vermelha, já não é a mesma coisa para os tipos A. Então, pessoas do tipo sanguíneo A têm uma dificuldade metabólica com as carnes. Então, enquanto a carne vermelha pode ser remédio para os tipos O, para os tipos A pode ser danosas para a saúde. E o naturopata tem essa habilidade para identificar, eu citei a carne, mas são diversos outros alimentos que podem ser favoráveis ou desfavoráveis para cada pessoa, para que você possa despertar ou não uma doença hereditária. Então, a orientação para o que se deve alimentar, a orientação de outros hábitos, né? Tem pessoas que vão ter aí um biotipo mais corpulento, mais com uma massa muscular mais avantajada. Então, os determinados tipos de atividade físicas para aquela pessoa é diferente de uma pessoa, por exemplo, mais franzina, né? Que tem outro biotipo ou biótipo, como a gente diz. Então, essas orientações já são muito importantes. Mas, para além disso, né? Orientações, além da alimentação, como eu disse, e das atividades físicas, de plantas, né? Plantas medicinais que podem ser muito estratégicas. Se aquele organismo, por exemplo, tem uma fragilidade
de qualquer ordem, digestiva, por exemplo, o naturopata já vai orientar aquela pessoa para utilizar mais de plantas, né? E não só por chás, mas também plantas de forma de gotas, né? Em tintura ou extrato fluido, ou ainda em droga vegetal em pó, que é cápsulazinha, né? Que é a planta ali inteira ou com extrato seco, para a pessoa ter uma melhor digestibilidade. Então a gente identifica que aquela pessoa tem uma fragilidade, a gente já vai cuidar daquela pessoa para que ela não venha despertar doenças que ela possa carregar no próprio gene. Então, quer dizer, isso é uma grande vantagem e a naturopatia está à frente nisso. O Túlio está me avisando aqui que nós temos mais uma pergunta. Ô, Túlio, já eu vou chamar a próxima pergunta, porque o telespectador aqui está mandando. O Ramon, quando ele sempre marca presença, seja aqui na TV Candidez ou até na Rádio Divinópolis, você está na Rádio Divinópolis uma vez por semana ou a cada 15 dias? É lá uma vez por semana que a gente está. Na quinta-feira, que é a sua participação? Às quintas-feiras. Deixa eu mandar um abraço para o Raimundinho e para a Ana Paula. Né? Eu esqueci, como é que chama o programa? Panorama Geral. Né? Isso. Raimundinho é um batalhador aqui da nossa imprensa. Com certeza. Né? E é um programa muito bom, meio-dia, né? Meio-dia, muita audiência, né? Pessoas adoráveis, né? Ana Paula, Raimundo, estamos lá. A minha presença é toda quinta-feira, meio-dia e 15, eu estou lá. E você tem um feedback muito legal também no rádio. Também, graças a Deus, um bom retorno também. Como você está tendo aqui ao vivo também, aqui, viu? Graças a Deus. Ô, Ramon, tem algumas perguntas aqui. Sim. Que a gente até pensa o seguinte, poxa, esse aqui está fora da naturopatia. Aí eu penso, repenso, analiso aqui a pergunta do telespectador, eu já falei aqui várias vezes, eu tenho muito respeito pelo telespectador, quem está sintonizado e quer mandar pergunta. Deixa eu ver quem se identificou, deixa eu abrir aqui novamente, o José Antônio aqui do bairro, ele sempre participa conosco aqui do bairro Porto Velho, ele pergunta essa questão do câncer, tem alguma questão comprovadamente hereditária? Ele conhece famílias que vão passando de geração em geração, sempre aparece a doença. E como é que a naturopatia vê a questão do câncer? Como é que você vai ajudar ele? José Antônio, né? Isso. Um abraço, viu? Obrigado pela participação e pergunta. Pergunta importantíssima. O câncer, né, que aumentou absurdamente, né? Me lembro bem que na minha infância, né, que os adultos, os avós, nem queriam dizer o nome da doença, né? Dizia aquela doença para o câncer, né? Era uma doença rara, né? Dificilmente a gente ouviu falar, uma pessoa teve câncer, uma pessoa morreu de câncer. Hoje não. Hoje a gente está ouvindo, né, muito sobre isso. Nas nossas próprias famílias sempre tem um caso ou outro. Então, assim, aumentou muito. E o câncer, que é, na verdade, um estresse oxidativo, ou seja, algumas células do nosso corpo, né, que já carregamos, inclusive, no gene, podem acelerar aí essa proliferação do estresse oxidativo. Então, essas células vão oxidando. Então, de primeira mão, eu diria, José Antônio, que quando a pessoa tem hábitos que também sejam oxidativos, ou seja, o sedentarismo, né? A pessoa que não faz atividade física tende a fazer com que as suas células oxidem mais facilmente. Uma pessoa que consome muitos produtos alimentícios da indústria, né? Os embutidos, né, esses alimentos processados, eles também aceleram essa possibilidade da oxidação celular. Então, se a pessoa já carrega na genética, já carrega ali no seu gene a tendência do câncer e ainda tem uma vida desregrada, uma vida que pode vir a acelerar esse processo, a chance dele aumenta absurdamente de desenvolver um câncer. Então, é por aí, né, entender que carregando ou não na genética, nós podemos inibir o surgimento de muitas doenças, dentre elas o próprio câncer. Olha só, nós temos mais uma pergunta, o Túlio está me avisando aqui agora e vem da cidade de Tiradentes. O Túlio coloca pra gente. Muito boa noite ao Samuel do Vale e a toda a equipe da Amostra Grátis de Saúde. Sou o Carlos André, aqui da Pousada do Largo, localizado na cidade de Tiradentes. Estou passando para aproveitar e convidar a todos vocês que estão assistindo a TV Candidez para estar conhecendo o nosso espaço. Aproveito também para deixar aqui uma pergunta para o nosso querido amigo Ramon de Assis, se existe alguma forma de estar prevenindo o aparecimento de doenças hereditárias. Um grande abraço ao Samuel e a toda a equipe da TV Candidez. Um abraço para o Carlos André e para toda a equipe lá da Pousada do Lago em Tiradentes, essa cidade fantástica em que os divinopolitanos gostam mais. A pergunta dele foi
se tem como prevenir. Então, obrigado, um abraço, viu, Carlos André, pela pergunta e participação. Então, muito interessante. Como a gente já dizia ainda há pouco, né, a prevenção está exatamente nessas ações, mudanças de hábitos, né? Eu sempre digo que nós temos que tomar mais a responsabilidade da nossa saúde. A nossa cultura é de entregar sempre isso a um profissional da saúde. E claro, devemos sempre procurar esses profissionais, sempre fazer consultas e exames. Mas eu sempre digo que fazer exames não é promover saúde, sim procurar doença. Brincadeiras à parte, mas o que tem de fundo de verdade nisso é que nós temos que promover saúde. E promover saúde é essa mudança de hábitos saudáveis. Quando a gente descobre que algo pode nos fazer mal, a gente vai diminuir a ingestão daquilo, por exemplo, né? Se a gente sabe que um alimento, né? O açúcar, por exemplo. O açúcar, ele, né, já foi estudado mundo afora pelas principais universidades, por nomes de importância mundo afora da ciência, e o que foi descoberto? O açúcar é extremamente danoso para a nossa saúde em todos os âmbitos. Não é só para os diabéticos, né? Claro que a diabetes é a doença mais conhecida por as pessoas não poderem ingerir açúcar assim como as demais. Porém, todas as pessoas sofrem com excesso de ingestão de açúcar. E ele também pode causar o estresse oxidativo. E já se sabe também, né, por estudos, que as células cancerígenas se alimentam de açúcar. Não só desse açúcar doce, mas também do que se converte em açúcar. Então é muito importante nós irmos tomando consciência do que nos faz mal e do que a gente do que nos faz bem. Então, quer dizer, diminuir a ingestão do que pode causar doenças crônicas, como o açúcar, né, como o glúten, como leite, né, in natura, principalmente em seus derivados, farinhas de um modo geral, né? Existem pesquisas avançadas dizendo que as farinhas, qualquer farináceo, aí é qualquer, não é só a de trigo por causa do glúten, mas qualquer farináceo pode promover processos inflamatórios do nosso corpo. Então, se você tem a predisposição de ter uma doença inflamatória nas articulações, então você pode acelerar esse processo. Então, evitar estes produtos alimentícios, que eu prefiro chamar diferente, né, dos alimentos de verdade, porque alimentos de verdade quase todos são benéficos, são anti-inflamatórios e nos previnem doenças. Antigamente, me lembro bem, né, na minha infância, na minha adolescência, que realmente os produtos alimentícios, por serem até inacessíveis financeiramente falando, era difícil a gente tê-los, né, comprá-los. Então, muito de vez em quando a gente conseguia comprar, os nossos pais comprar também. Mas hoje não, está muito acessível, né? Eu atendo crianças em consultório, que preocupa muito, Samuel, crianças que, por exemplo, tomam refrigerante todos os dias, né? O refrigerante, sem dúvida nenhuma, é a bebida mais danosa para a nossa saúde entre todas. Ele acidifica o nosso sangue, provocando a possibilidade de desenvolvermos várias doenças oxidativas, como o próprio câncer. Então, é importante a gente tomar consciência disso. A gente não precisa de fazer nada que a gente goste, mas pelo menos ter consciência e usar ocasionalmente. Legal. Túlio está me avisando aqui que eu tenho que chamar o primeiro e breve intervalo. Daqui a pouco eu volto na sequência do programa de hoje. A Megascan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Megascan, excelência em ressonância. O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100 mil sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro, Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027 7399.
perda de audição faz perder interações com as pessoas e as coisas em sua vida diária. Uma frustrante e desgastante experiência. O caminho para uma melhor audição não tem que ser complicada ou confusa. Deixe a Clínica Audição em Foco recebê-lo para um mundo de melhor audição. Você pode ligar e marcar uma avaliação sem nenhum compromisso. Oferecemos preços competitivos com base em características desejadas, seu estilo de vida e orçamento. Clínica Audição em Foco. 3222-4088. Chega de fila. Meu nome é Iva, eu sou a nova atendente virtual da Unimed Divinópolis. Veja o que posso fazer para te ajudar. Autorização de guias, emissão de boletos, negociação e muito mais. Por que ficar esperando na fila? Me chame no WhatsApp ou pelo site. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. Muito bem, Túlio, obrigado aí. Agora há pouco rodou o VT da O2 Hiperbárica, que é o O2 Curativo, que está dentro do Hospital São João de Deus. Agora não se fala mais do Hospital São João de Deus, se fala no Complexo de Saúde São João de Deus. E eu quero aqui, mais uma vez de público, agradecer a superintendente do Complexo de Saúde São João de Deus, Elis Regina Guimarães, pela parceria com o programa Amostra Grátis da Saúde. Na semana passada nós tivemos aqui a presença do Tiago Rodrigues, que é um bucomaxilofacial, e foi uma entrevista muito marcante. Tive muitos comentários elogiosos dessa participação. Foi uma entrevista que ele trouxe exemplos de fotos muito traumáticas, mas acima de tudo também mostrando o resultado. Então, meu abraço a toda a equipe do Complexo de Saúde São João de Deus, que apoia o programa Amostra Grátis da Saúde. Eu fico muito feliz e fico muito satisfeito com isso. Agora, no final de fevereiro, princípio de março, nós teremos aqui um profissional também do Complexo de Saúde. Em fevereiro, teremos a presença do cirurgião plástico, Dr. Antônio Ricardo Duarte. O Túlio coloca a chamada para a gente. O programa Amostra Grátis da Saúde, em fevereiro, vai destacar sobre a questão da cirurgia plástica. Ao vivo, no estúdio da TV Candidez, eu vou ter o prazer de receber o cirurgião plástico, Dr. Antônio Ricardo Duarte. Estou aqui na sua clínica, ele vai estar conosco ao vivo no estúdio do programa Amostra Grátis da Saúde. Dr. Ricardo, TV Candidez, muito boa noite, prazer aqui por nos receber aqui a equipe da TV Candidez. Quais são os principais temas que nós vamos abordar nessa sua primeira participação aqui na TV Candidez? Boa noite. Boa noite, Samuel. Boa noite a todos da TV Candidez. Nessa entrevista em fevereiro nós vamos abordar diversos temas da cirurgia plástica. A cirurgia plástica tem um universo grande de cirurgias, grandes procedimentos, pequenos procedimentos. Nós vamos falar muito sobre contorno corporal, prótese de mama, lipoaspiração, enxertia glútea. Então, muito assunto para a gente abordar aí em fevereiro. Aguardem. Doutor Ricardo, no que diz respeito à questão da prótese mamária, são muitas dúvidas, mas quais são as principais ou qual é a principal dúvida da paciente que você recebe aqui no seu ambiente, aqui no seu consultório, na sua clínica? A gente recebe aqui várias dúvidas, e dentre elas a principal é a questão da prótese mamária. Realmente, muitas pacientes vêm achando que vão fazer uma cirurgia pequena só com a inclusão de prótese e resolvido o problema. No entanto, é uma cirurgia grande, a paciente às vezes precisa de uma cirurgia de um porte muito maior, que seria uma mastopexia com prótese, com retirada de pele, com fixação de sulco, hoje na moda o sutiã interno, a alça muscular de sustentação para a prótese não cair mais. Então a pessoa vem achando que é um procedimento bem pequenininho e na verdade ela precisa fazer um procedimento maior que a mastopexia com prótese. Isso aí a gente discute na consulta, a gente avalia caso a caso. Isso tem que ser avaliado individualmente. Que bacana, que legal. E para a gente encerrar essa nossa chamada, essa nossa dica de saúde, com relação à questão da lipoaspiração, a questão da dor continua também sendo uma dúvida muito frequente, um receio de uma futura paciente, uma candidata ao bloco cirúrgico? A dor sempre é relativa, né? O limiar de dor de cada pessoa
varia demais. Tem gente que sai da cirurgia no dia seguinte, super feliz, já tranquilo, sem dor nenhuma. E tem gente que no dia seguinte, logo após a cirurgia, não consegue nem sair da cama. Então varia demais. A média das nossas pacientes hoje, no dia seguinte da cirurgia, já está retomando já as atividades, desde que a cirurgia seja apenas com a lipoaspiração. Algumas pacientes têm que fazer abdominoplastia, com cortes extensos, pacientes acima do peso, aí a recuperação sempre é mais difícil. Os pacientes magras, pacientes que fazem atividade física, pacientes que cuidam bem da saúde corporal, a recuperação é bem tranquila, pós-operatório praticamente indolor. Doutor Antônio Ricardo Duarte, muito obrigado por essa chamada, essa dica de saúde, portanto, em fevereiro, ao vivo na TV Candidez. Boa noite, obrigado e até lá. Boa noite, até lá. Túlio vai colocar uma foto bem rapidamente aí pra gente, que é o doutor Antônio Ricardo, portanto, vai estar conosco no dia 28 de fevereiro, é a última terça-feira do mês, vai estar dando essa entrevista. Na primeira terça-feira de março, outra foto o Túlio vai colocar pra gente, a doutora Célia Faria, médica nutróloga da Unimed Divinópolis, que vai estar presente aqui no estúdio da TV Candidez, falando da questão da obesidade e suas causas. Obrigado aí ao Túlio e toda a equipe da TV Candidez que está ao vivo. No estúdio aqui da TV Candidez, eu estou recebendo hoje Ramon de Assis, o terapeuta naturopata de Divinópolis, já bastante conhecido. Ramon, a gente tem muitas perguntas aqui, hein? Sim. Vamos tentar fazer todas? Vamos, sim. Olá, Samuel, boa noite. Depressão pode ser uma questão hereditária? Tenho muito receio da questão de passar para filhos. Obrigado. Como é que o Ramon nos ajuda? Então, uma pergunta muito importante, né? Depressão. Eu gosto de explicar porque a depressão, né? Existe aí, né? O tratamento psiquiátrico para isso, que é muito importante. Mas veja bem, ao longo da vida, todos nós passamos por momentos depressivos, né? Estresses, preocupações, perdas de emprego, rompimentos de relacionamentos, né? Também aí os mais variados problemas que passamos. Então, eu diria que todos nós entramos numa chamada pequena depressão. E o nosso organismo, sabiamente, né, o nosso cérebro identifica aquele momento e faz com que o nosso intestino, né, nós já trouxemos aqui, há tempos atrás, um tema falando exclusivamente da saúde do intestino. No intestino vai ser produzido alguns hormônios para combater essa depressão. Então, claro, entramos em pequenas depressões e saímos dela. Isso quando o nosso organismo está bem preparado. Então, além de carregarmos na própria genética, né, a tendência ou a predisposição ao problema de depressão, nós podemos agravá-lo quando nós não temos, por exemplo, a chamada microbiota intestinal saudável, em equilíbrio. Né? O que vem a ser isso? É o equilíbrio entre as boas bactérias e as bactérias ruins do nosso intestino. Se nós tivermos as chamadas bactérias boas, no nosso intestino vai ser produzido hormônios como serotonina, que é o hormônio da alegria, dopamina, hormônio do prazer, melatonina e assim por diante. Então, nós temos que ter uma boa microbiota intestinal para que o nosso corpo se encarregue sozinho de problemas cotidianos como essas depressões curtas que eu chamaria. Então, as depressões podem ser prevenidas com um tratamento adequado de alimentação, de atividade física, boa ingestão de água, plantas medicinais devidas, né? Ali sempre orientadas por um especialista em plantas. Então, a depressão é um problema que eu sempre digo que temos que procurar o psiquiatra para evitarmos problemas mais graves, né? E a pessoa ficar severamente ali adoecida. Mas a naturopatia pode colaborar muito para que você volte à normalidade e talvez nem precise mais dos fármacos sintéticos. Ele está te mandando aqui um abraço, é o Irã Júnior da Grife Esporte. Ô Irã, grande abraço para você. Olá, Samuel, boa noite. Parabéns a você pela almoça grátis e principalmente ao Ramon, que sempre traz aqui informações importantes. O Irã Júnior, muito obrigado aí, quer agradecer ele, então, o Irã Júnior, um abraço, né? Carinhosamente, desde lá da infância, a gente chama ele de Juninho, um abração para você, viu? A Grife Esporte aqui da Divinópolis está sempre presente aqui nos principais campeonatos, né? Nos uniformes para os clubes. Olá, Samuel, boa noite. E também boa noite ao Ramon. Gostaria de saber se ansiedade e pânico eu tenho. Queria saber se pode afetar os meus filhos no futuro. Meu nome é Valéria, moro no bairro Dona Rosa. Valéria, obrigado pela sua pergunta. Valéria, um abraço, obrigado mesmo pela pergunta. Então, Valéria, pode, né? A gente pode ter herdado isso, a predisposição, né, a problemas neurológicos como esse, e a gente pode levar aí na nossa genética para os filhos. Sim, então são cuidados redobrados que precisamos ter, né? Evitar os estresses.
Porque se a pessoa já tem a predisposição à ansiedade e ao pânico, se a pessoa entra num estado de estresse, ela pode gatilhar, né, esses problemas aí. Então, quer dizer, a gente tem que cuidar muito, né, termos lazer, né, é muito importante, né? Férias não é artigo de luxo. Férias é uma necessidade para a nossa saúde, para o nosso organismo. Então, férias, folga, descanso, lazer, né? A quebra da rotina são muito importantes. E, claro, uma boa atividade física, atividades recreativas, né? Por exemplo, se são crianças, os seus filhos, atividades recreativas para que eles quebrem os seus estresses, né? Que cada vez o estresse está chegando mais cedo nas nossas crianças por uma série de atividades, né? Excesso de atividades. Então, atividades recreativas, sim, para que a criança já cresça ali num ambiente mais saudável. E é importante também mudar os hábitos alimentares. Olá, Samuel, boa noite. Se uma pessoa possui na genética uma determinada doença, significa que obrigatoriamente ela terá essa doença durante sua vida? Como é que o Ramon de Assis responde para a gente? Satisfatoriamente, eu diria que não. Não temos que obrigatoriamente ter essa doença. É exatamente isso que a gente vem dizendo e a proposta é informar as pessoas disso. Se você tem um pai e uma mãe hipertensos, tem um pai e uma mãe diabéticos, você não tem que ser hipertenso, não tem que ser diabético. Você tem que... E como que a gente quebra essa predisposição? Mudando os nossos hábitos, né? Para todas essas doenças crônicas, crônico-degenerativas e hereditárias, a atividade física é a primeira e talvez mais importante ferramenta. E entender quais são as atividades físicas mais adequadas para o seu caso. Na maioria dos casos de doenças hereditárias, eu sugeriria as atividades aeróbias, como, por exemplo, a caminhada, como a corrida, bicicleta comum ou ergométrica, danças, né, as atividades aeróbias, e com boa frequência. Não basta ir 1, 2 vezes por semana, não. Tem que ser mais vezes. A partir disso, menos alimentos processados, menos embutidos e mais alimentos de verdade, ou seja, desembalar menos, descascar mais, né? É o que todo mundo tem dito e é verdade. Precisamos fazer essa mudança. E claro, com uma boa orientação, hora do nutricionista, hora do próprio naturopata, que vai ter outras habilidades para te orientar, é dizer quais são os melhores alimentos para você e para o seu caso. Que, como eu disse no início do programa, existe a chamada individualidade. Olá, Samuel, boa noite. Estou acompanhando aqui o programa. Não sei se está fora do tema, mas gostaria, depois de uma próxima oportunidade, vocês falar sobre a questão das doenças emocionais. O vitiligo tem como tratar na naturopatia e ela é uma doença hereditária ou seria emocional? O telespectador aqui não quis se identificar, mas o Ramon de Assis vai responder. Um abraço e obrigado pela pergunta. Sim, o vitiligo é uma doença autoimune, né? E ela pode vir acompanhada de outros problemas, né? Como problemas da tireoide, né? Tem que sempre fazer um bom acompanhamento, que outras doenças autoimunes podem vir junto do vitiligo. E tem tratamento sim, né? Entendendo que a naturopatia, né, no viés aí da psicanálise, eu sempre digo que todo naturopata é também um psicanalista, né? Entender que muitos dos processos que atingem tanto o vitiligo como doenças que eu citei ainda há pouco da tireoide podem surgir no emocional, né? Traumas emocionais, impactos emocionais negativos, né? Se a pessoa viveu uma situação muito tensa, muito emocionalmente ruim, né? Um susto, um assalto, um acidente ou um pequeno acidente, uma perda brusca, né, na família, que todos nós passamos algum tipo desse tipo de problema, então a pessoa pode desenvolver mais rapidamente algumas doenças autoimunes, ou seja, despertar do nosso gene alguma doença hereditária. Então, a naturopatia tem essa habilidade para cuidar aí de problemas tanto de ordem emocional quanto também de ordem biológica. Muito bem, o Pedro Paulo está te fazendo aqui uma pergunta sobre a questão do açafrão que nós falamos no primeiro bloco. Olá, Samuel, boa noite. O açafrão ele pode ser consumido cru e todos os dias? Obrigado, Pedro Paulo. O açafrão está em alta, hein? E é um condimento. Eu posso falar que ele é um condimento? Sim, e é bem gostoso. Sim, e deixa aí um toque especial, né? Uma beleza nos nossos pratos. Pedro Paulo, um abraço. Pergunta importantíssima, né?
e é da nossa área, né? Falar de açafrão, falar de alho, falar de gengibre. Quem tiver mais curiosidade, vá até o nosso canal do YouTube ou no nosso Instagram, né? Como Terapeuta Ramon de Assis, Instagram, fanpage do Facebook ou ainda no canal do YouTube. Escreve lá, segue a gente. Lá eu falo de mais de 140 plantas, Samuel, no nosso canal do YouTube. Então a gente cita cada uma delas e todas as propriedades medicinais delas. Tem um vídeo belíssimo lá e muito completo falando do açafrão. Mas para você que quis saber mais, Pedro Paulo, vou dizer o seguinte: quando os cientistas foram descobrir, né, quiseram entender os países que tinham um maior índice de doenças ou menor índice de doenças, um dos países que curiosamente foi apontado foi a Índia. A Índia tem um dos menores índices de câncer do planeta, mesmo tendo uma das maiores populações. E aí a ciência foi buscando e descobriu que os hábitos, na verdade, culturais daquele país, né, tinham ali inseridos algumas especiarias, dentre elas o açafrão. E o açafrão indiano não é o mesmo açafrão brasileiro. O açafrão indiano, o nome científico é Crocus sativa. E o açafrão brasileiro é a cúrcuma longa. Mas tem o mesmo princípio ativo em comum, que é a curcumina, né? Então, o consumo de açafrão na Índia, dentre outras especiarias, né, era altíssimo. Então percebeu-se que o poder antioxidante do açafrão é fantástico, né? E outras plantas também. Então sugiro que nós vamos introduzindo gradativamente o açafrão aí nos nossos pratos, na nossa culinária, para que a gente consiga também esse efeito anti-inflamatório, né? Antioxidante que o açafrão tem, e ele tem várias outras propriedades. O açafrão, sim, eu diria que seria uma das plantas que mais colaboram aí para prevenir o despertar de doenças hereditárias. Muito bem, olha aqui, o Túlio está me avisando que eu tenho que chamar mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai voltar no último bloco, no fechamento do programa, com mais perguntas para o terapeuta naturopata Ramon de Assis. Daqui a pouco eu volto na sequência do programa. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100 mil sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro, Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027 7399. Perda de audição faz perder interações com as pessoas e as coisas em sua vida diária. Uma frustrante e desgastante experiência. O caminho para uma melhor audição não tem que ser complicada ou confusa. Deixe a Clínica Audição em Foco recebê-lo para um mundo de melhor audição. Você pode ligar e marcar uma avaliação sem nenhum compromisso. Oferecemos preços competitivos com base em características desejadas, seu estilo de vida e orçamento. Clínica Audição em Foco. 3222-4088. Chega de fila. Meu nome é Iva, eu sou a nova atendente virtual da Unimed Divinópolis. Veja o que posso fazer para te ajudar. Autorização de guias, emissão de boletos, negociação e muito mais. Por que ficar esperando na fila? Me chame no WhatsApp ou pelo site. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância.
Agora você tem um novo canal para acompanhar as notícias mais relevantes da região, incluindo cultura, entretenimento e assuntos diversos que vão mexer com o seu dia a dia. Acesse o canal Estúdios MPA no YouTube e siga para acompanhar todas as novidades da nossa cidade, da região, do Brasil e do que mexe com o mundo. Podcasts do canal Estúdios MPA, conectando você com as novidades do mundo atual. Muito bem, de volta ao vivo nessa terça-feira. Ô, Túlio, se tiver condições, vamos mostrar rapidamente, por gentileza, a foto do Dr. Antônio Ricardo Duarte, médico cirurgião plástico, que vai estar conosco ao vivo aqui na TV Candidez, abordando alguns temas importantes relacionados à questão da cirurgia plástica. Na primeira terça-feira de março, nós vamos receber a doutora Célia Faria, médica nutróloga. Ela vai falar da questão da obesidade e suas causas. A próxima foto, por gentileza, meu amigo Túlio. Doutora Célia Faria, que vai estar conosco, portanto, na primeira terça-feira de março. Vai ser a primeira sua participação aqui ao vivo no estúdio da TV Candidez. Obrigado aí ao Túlio. Ô Ramon, a gente tem aqui muitas perguntas. As pessoas estão perguntando sobre a questão das doenças do sangue, se tem ligação com o tema que nós estamos abordando hoje. Ah, sem dúvida, né? Muitos problemas aí sanguíneos, né? Problemas de ordem aí, problemas leucopenia, né? Que é o problema de baixa de leucócitos, problemas de plaquetas, né? Pode indicar aí problemas hereditários. Então, temos que ficar de olho aí, procurar um acompanhamento frequente, se a pessoa tem essas alterações, para ficar bem atento a esse tipo de problema. Pode ser um problema hereditário, sim. Ramon, é possível aumentar a chance de desenvolvermos uma doença que nós carregamos no gene? Muitas das vezes nós sabemos que essa doença não existe? Que a doença, por último? Por exemplo, uma doença que nós carregamos no gene e que às vezes nós não sabemos que temos até essa doença? Ah, claro, perfeitamente. Isso é possível de acontecer, né? E hoje, com o avançar da ciência, a gente consegue achar muitas predisposições. Já existem exames que colhem aí material do nosso DNA e nos aponta as maiores predisposições ou menores aí para poder adquirir determinadas doenças. Mas, como eu digo, não existe nada sacramentado, nada que vai dizer você vai ter tal doença. Não, né? Ou você não vai ter tal doença. Vai depender muito do seu comportamento, dos seus hábitos, né? Um fumante, por exemplo, pode acelerar o surgimento de doenças que ele já carrega no gene, ou pode criar outras possibilidades, né? Sobrecarregar alguns órgãos que podem vir a adoecer e nem era uma predisposição da pessoa. Então, a vantagem de descobrir essa questão das doenças hereditárias é que a gente pode mudar, sim, né, o que está ali encaminhado para nós. Então, a gente pode, se a gente sabe já que o pai e a mãe são diabéticos. Se você mudar de postura, você não tem que desenvolver diabetes. Olá, Samuel, boa noite. No que diz respeito às doenças hereditárias, aqui nós temos mais medo são as questões das demências, principalmente o Alzheimer. Como prevenir essa questão? E tem relação de passar de pai para filho? Então, Alzheimer não tem essa característica, né, da hereditariedade. A ciência ainda está estudando profundamente. Existem algumas questões que são possíveis. O Alzheimer, por alguns cientistas, ainda é chamado de diabetes tipo 3. Ou seja, seria uma doença relacionada aí à desregulação da parte de açúcar do sangue. Então, por exemplo, se ainda a ciência suspeita que pode ser isso, evitar açúcares é um caminho. Outra vertente, né, da possibilidade do Alzheimer seria o excesso de alumínio no cérebro, né? Ou seja, evitar aí esse contato excessivo com produtos de alumínio. Eu já adianto aí que as panelas feitas de alumínio soltam resíduo nas nossas comidas, né? Os antiperspirantes também levam alumínio para o nosso corpo. Então, evitar o contato excessivo do que nos passa alumínio, e a naturopatia tem soluções maravilhosas para isso. São as chamadas plantas fitoquelantes, né? Tais como o alho, a espirulina, a clorela,
O coentro são plantas que quelam, eles pegam e arrastam o excesso de metais pesados para fora do nosso corpo, evitando vários adoecimentos. Então, o Alzheimer, por exemplo, é uma das que pode ser o acúmulo de alumínio, pode ser uma diabetes tipo 3. Mas doenças degenerativas, né, podem ser despertadas ou aceleradas a partir do estresse oxidativo. Então, evitar alimentos oxidantes, né, oxidativos, é um caminho, né, os processados embutidos e atividade física, boa ingestão de água, né, na quantidade e qualidade devidas e alimento de verdade. Olá, Samuel, boa noite. Boa noite a todos aí da TV Candidez. Aqui é o Biscoito. Tenho asma e várias alergias. Quais são os cuidados que o doutor Ramon de Assis pode nos apontar com relação a essa questão da asma e também das alergias? O Biscoito, um abraço, viu? Obrigado pela participação e pergunta. Então, normalmente, os processos alérgicos, né, que se enquadram aí as asmas, bronquites, as rinites, dermatites, né, atópicas sobretudo, podem ser conflitos imunológicos. Então, quanto menos substâncias alergênicas, né, dentre elas o glúten, o leite e outros produtos alimentícios, né, se você diminuir a ingestão disso, você tem uma chance de diminuir as incidências de asma, por exemplo, e aumentar a quantidade de alimentos de verdade. A gente citou ainda há pouco o açafrão. O açafrão pode ser uma estratégia, né, de nós diminuirmos a incidência de processos alérgicos. A canela, né, a planta canela também pode favorecer nesse sentido. Outras plantas como a equinácea, o alcaçuz, né, são plantas também que podem favorecer muito nesses tratamentos. Mas claro que o ideal é você procurar um especialista em plantas para te dar as melhores orientações. E quando você recebe um paciente, eu fico imaginando que na anamnese, na sua conversa que você tem ali com ele, você percebe que muitas doenças são hereditárias e essa pessoa não percebe que tem esse ponto que converge nessa questão dessa doença? Com certeza. É muito frequente, né? Eu sempre brinco que quando o paciente chega e me aponta vários hábitos que não são saudáveis, né, me abre o leque de possibilidades de resolver os problemas dessa pessoa, né? Muitos problemas são ajustes pequenos que a gente faz, né, nos hábitos dessa pessoa e já resolvem. Mas, claro, a gente tem a grande ferramenta da fitoterapia, por exemplo, né, que a gente indica algumas plantas que fazem esses ajustes mais rapidamente e as pessoas podem se livrar dessas doenças que são crônicas e são hereditárias e a pessoa nem vem a saber, por exemplo. Olá, Samuel, boa noite. Olha só, você falou, não sei se você falou agora há pouco da tireoide, tem uma pergunta aqui sobre isso. Eu já sofri bastante com a questão da tireoide e tenho muito medo dos meus filhos terem problema no futuro. No que diz respeito à prevenção, há como prevenir para que os filhos não tenham o mesmo problema que eu, mãe, estou tendo? Então, ela não se identificou não, né? Ela não se identificou e não fala se é o hipotireoidismo, né? Sim. Ou se é outra doença, ela só falou tireoide. Sim. De toda forma, obrigado pela participação e pergunta. Tem muito o que se fazer pela glândula tireoide, uma glândula muito sensível e os impactos emocionais podem trazer aí problemas de toda a ordem, né? Principalmente o hipotireoidismo, como já citou o Samuel, mas também a tireoidite de Hashimoto, que é um processo inflamatório. Então, entender, por exemplo, que se nós começamos a desinflamar o nosso corpo, as chances de desenvolver qualquer problema de tireoide aumentam, né? E as dietas mais específicas, né? A gente sabe que a baixa ingestão de nutrientes como iodo, como selênio, né, que também é muito importante para a tireoide, dentre outros, o próprio magnésio, que é outro importante mineral aí para poder equilibrar a nossa glândula tireoide, né? Então, alguns nutrientes são específicos. Então, é importante você procurar uma boa orientação. Nós, naturopatas, podemos te dar essas orientações para que você faça com que seus órgãos e glândulas, como é o caso da tireoide, fiquem mais saudáveis, ficando menos propensas a doenças hereditárias. Ô Ramon, no que diz respeito à doença hereditária, eu estou recebendo aqui uma mensagem pedindo para você comentar sobre a questão da hipertensão arterial. Praticamente, quando o pai ou a mãe, especificamente a mãe, é hipertensa, pelo menos um dos filhos vão herdar essa questão da
pressão arterial alterada? Ah, sim. A predisposição, eu diria que mais de um filho, se são mais filhos, vão herdar a predisposição. Mas isso, como eu disse ainda há pouco, não é uma sentença. A pessoa não precisa ficar, então, a minha mãe é hipertensa, eu vou ser hipertenso. Não. Se você deixar o ambiente favorável para a hipertensão, obviamente, a sua chance de ser hipertenso aumenta e muito, mas nós podemos diminuir muito essa chance. Dentre elas, né, evitar o tabagismo, evitar os alimentos processados e embutidos, evitar o excesso de consumo de cloreto de sódio, o sal comum, que pode vir em sua forma natural, mas pode vir também nos alimentos da indústria alimentícia. E não ser sedentário, né? Ou seja, praticar alguma atividade física aeróbia e ainda tentar controlar o peso. O peso é muito determinante para que nós não venhamos a desenvolver a hipertensão. Então, o controle do peso e das gorduras viscerais, fazer uma prática de atividade física aeróbia, uma boa alimentação, pode te evitar de desenvolver a hipertensão, mesmo você carregando na genética. E praticamente no mesmo lastro vem também o diabetes também? Sim, praticamente. Eu diria até que para desenvolver a diabetes, com relação à parte de alimentação, a gente tem mais o controle ainda. Até porque a nossa sociedade ingere demasiadamente açúcar. Né, de todas as formas possíveis, né? Açúcares mais complexos, açúcares simples. Então, se a pessoa fizer uma dieta restritiva do açúcar, ele já vai diminuir a incidência e muito de desenvolver diabetes. Então, está nas nossas mãos boa parte do que a gente carrega na genética, né? E essa é a grande notícia, porque antes não, era uma sentença. Ah, fulano, meu pai tem, minha avó tem, eu vou ter. Não. Você pode criar um ambiente favorável para a doença ou desfavorável para a doença. Ô Ramon, o que de mais importante você quer deixar aqui marcado para o telespectador que nos acompanhou nessa terça-feira aqui ao vivo, dentro desse tema das doenças hereditárias? O que de mais importante? Há como prevenir? Há um tratamento muito adequado dentro da visão da naturopatia? Sim. E a boa notícia é essa, né? E o que a gente traz carinhosamente, claro que baseado e pautado na ciência, as doenças hereditárias, como eu disse, não são sentenças. Se você já desenvolveu, já despertou alguma doença, é possível sim reverter, com outros mecanismos. Existem os mecanismos convencionais e devem ser respeitados, mas existem mecanismos complementares, né, naturistas, que podem melhorar muito a sua saúde e, quem sabe, te fazer ficar livre de um problema que você carrega. E mesmo que você não despertou, tenho isso na família, também mude seus hábitos, busque uma orientação adequada e você pode ter uma vida muito mais saudável. Olha só, tem um grupo no WhatsApp que você pode entrar e você pode aprender um pouco mais e ter informação de muita qualidade, que é o 991370003. O telefone já está famoso. Ramon, obrigado, viu, pela sua presença. Obrigado também. Março a gente está de volta, se Deus quiser. Se Deus quiser. Um grande abraço. Um abraço. Eu lembro a todos que a reprise do programa você acompanha no sábado, ao vivo, é toda terça, 9 da noite. Para você, uma boa noite. Até a próxima, se Deus quiser. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo.